boa tarde, boa noite, bom dia, onde você estiver, tudo tranquilo? Tudo beleza? Como é que vai sua vida? Tudo em paz? Tudo em paz com Deus? Tudo na mais santa paz e alegria da vida? E aí, antes de qualquer coisa, pega o seu dedinho aí e curte, tá? Curte o canal, se inscreve e comenta, beleza? Se inscreve, comenta, tem um sininho, aperta o sininho. Sempre que eu tiver um vídeo, você vai receber aí o sinal, você vai saber que tem um vídeo novo, beleza? Eu queria falar hoje não vou dizer da literatura sul-americana, porque a literatura sul-americana ela é vasta, ela é imensa, ela é infinita, tem coisa pra caramba pra falar de literatura sul-americana. Eu escolhi pegar um livro. Eu podia de repente começar com Borges. Borges na minha visão pessoal, na minha visão, ele é o topo da chamada literatura sul-americana. É algo que tá é o Deus, né? Seria o Deus. Eu diria que ele é o Deus. Tem, Ernesto Sabato, que é também extraordinário, que merece um vídeo só sobre o material dele. Esse O Túnel, por exemplo, é extraordinário. Tem aqui também esse livro do Bioy Casares, mas eu não vou falar desse aqui. Eu vou falar dessa coisa aqui, maravilhosa. Isso aqui é uma edição de 1974, que é A Invenção de Morel, que na tradução da Círculo do Livro ficou como A Máquina Fantástica, mas é A Invenção de Morel. Um livro extraordinário. A base desse livro é as chamadas ilhas. As ilhas. Se você pegar no passado da literatura, se você pegar lá atrás na literatura, nos clássicos da literatura, sempre tem uma ilha. Se você pegar, deixa eu ver aqui de lembrança aqui, Robinson Crusoe, a ideia do homem chegando a uma ilha e ficando lá solitário até encontrar o Sexta-feira. Você vai encontrar o Robert Louis Stevenson com A Ilha do Tesouro. Tem muita coisa. Tem talvez o maior escritor de... Não gosto muito desse termo, né? Dizer que Júlio Verne é ficção científica. Mas Júlio Verne tem um livro clássico chamado A Ilha Misteriosa. Não sei se você chegou a ler. Que é espetacular, mas ele é sequência de um outro clássico dele. De outro clássico absoluto. 20 Mil Léguas Submarinas. A história do Capitão Nemo. Homens fogem numa prisão. Olha só. Homens fogem numa prisão e eles voam de balão. E esse balão, eles caem numa ilha. Lá eles começam a perceber que tem coisas acontecendo, coisas misteriosas acontecendo. E eles vão entender que tem algo estranho, algo esquisito na ilha. E eles começam a perseguir, a tentar saber o que é que está rolando, o que está acontecendo. E eles descobrem algo extraordinário. Eu falei, né? A sequência do 20 Mil Léguas Submarinas. E quem é o principal personagem do 20 Mil Léguas Submarinas? O Capitão Nemo. Eles encontram o Capitão Nemo na ilha e o Nautilus no final do 20 Mil Léguas, ele meio que sofre um revés e o Capitão Nemo aparentemente se mata, se suicida junto com o seu Nautilus, e ele vai parar nessa ilha, e nessa ilha esses caras encontram o Capitão Nemo já praticamente para morrer, que vai relatar o que foi que sucedeu com ele quando acontece o final do 20 Mil Léguas Submarinas e quando ele vai parar nessa ilha. E lá ele morre ao final da história do Capitão Nemo do 20 Mil Léguas Submarinas. O Júlio Verne é o maior autor de literatura infanto-juvenil. É clássico, né? Todos
que leram Júlio Verne na infância, na adolescência, nunca esqueceram. Também tem a Ilha do Dr. Moreau, que Morel, Moreau. Tem a Ilha do Dr. Moreau do H.G. Wells, que é um outro clássico. O H.G. Wells é uma espécie de rival do nosso querido Júlio Verne, e ele fez essa Ilha do Dr. Moreau, que é um super, hiper clássico daquela ideia de ciência, a ciência absoluta. Esse Moreau ele quer construir homens misturados com animais. Lê, dá uma procurada, tem PDF. Todos esses materiais que eu falei, você pode encontrar na internet em PDF, ou você vai na sua livraria favorita e você encontra. São livros que vale a pena. Voltando aqui para A Máquina Fantástica, ou a Invenção de Morel, do Bioy Casares, a história é assim, basicamente é assim. Homem venezuelano, olha só, homem venezuelano fugindo da prisão, perseguido pela polícia. Ele vai ser por um crime que ele cometeu, por alguma coisa que ele cometeu. Ele pega uma balsa, ele pega um bote e consegue escapar das forças policiais. E ele, nessa balsa, ele vai parar depois de dias e dias e dias numa ilha estranha. Ele chega nessa ilha e, mais morto do que vivo, e ele começa a perceber que tem coisas estranhas. Lembra, eu tinha falado, sempre tem as tais coisas esquisitas, coisas estranhas. Ele começa a perceber que tem algo muito esquisito. Ele começa a perceber que tem pessoas, andando para lá e para cá na ilha, uma ilha misteriosa, como no caso do Júlio Verne, umas pessoas bem vestidas. Em alguns filmes que foram feitos nos anos 60 e 70, a versão francesa e italiana, tem pessoas vestidas assim como se fosse na era do jazz, né? Pessoal bem com roupas assim na era do jazz, escutando umas musiquinhas da era do jazz, uns sons da era do jazz. E ele acha esquisitíssimo, né? Ele se acha esquisito. Ele começa a ter medo desse pessoal. Ele não quer, de primeiro momento, ele não quer ter um encontro. Ele acha que pode ser de repente uma ameaça, e ele se esconde, e ele começa a perceber uma conversa meio estranha desse povo, começa a perceber uma conversa meio esquisita, e ele vai se embrenhando, tentando escapar de todas as formas, e vendo de longe uma figura. Olha, no começo do livro, só para eu não perder aqui, quando o livro começa, o narrador, que em nenhum momento no livro tem o nome dele revelado, ele diz exatamente isso aqui. Porque ele vai narrar a coisa como se fosse um diário. O livro ele não tem capítulos. Ele é uma espécie de diário que o cara está deixando, esse indivíduo está deixando, porque ele quer contar algo, ele quer contar sobre esse algo que ele está vendo. Então ele vai relatando numa espécie de diário. A princípio ele fala exatamente isso aqui, para vocês verem como é que é a percepção desse sujeito sobre o que ele está relatando e sobre os propósitos dele. Ele fala exatamente isso aqui. É o ponto de partida do livro. Atacarei nessas páginas os invasores das selvas e dos desertos. Demonstrarei que o mundo, com o aperfeiçoamento das polícias, dos documentos, do jornalismo, da radiotelefonia, das alfândegas, torna irreparável qualquer erro da justiça. É um perfeito inferno para os perseguidos. Até agora não pude escrever senão esta folha, que ontem não previa. Quantas ocupações há nessa ilha solitária! Como é insuperável a dureza da madeira! Qual maior é o espaço do que o pássaro movediço? Ele faz uma brincadeira com os escritos do passado com relação à questão de ilhas, né? Que toda vez que o homem ele relata algo sobre ilhas, tinha sempre aquele ponto de que algo estranho. Nesse primeiro momento aqui, ele não tinha visto nada. Ele achou o seguinte: escapei dos meus perseguidores e vou começar a fazer um relato aqui
um relato diário de como é que é essa minha vida na ilha. Mas, como eu falei, ele vai encontrar com seres estranhos em primeiro momento. Pessoas ditas aparentemente normais, mas que tem algo ali que não está batendo. E ele começa a perambular pela ilha e ele vê uma mulher lindíssima chamada Faustine. Ele vê essa mulher lindíssima, Faustine, e ele se apaixona perdidamente por ela. E ele tenta entrar em contato com essa mulher e algo estranho acontece. Parece que ela não enxerga. Como assim? Essa mulher não vê. Ele passa diante dela e ela não demonstra assim nenhum momento que está vendo ele. Que coisa esquisita. E ele começa a andar pelos locais. Nessa ilha tem uma igreja e tem um museu. Tem uma igreja e tem um museu. O que rola? Esse museu, essa igreja, lá tem muito material, tem livro. Parece que alguém montou ali um lugar para ser uma espécie de santuário. Vai ser uma espécie de santuário. E o Morel, ele começa a perceber que tem algo muito esquisito por ali, muito estranho. Esse pessoal, eles conversam entre si, eles falam entre si, eles ou escutam lá as músicas deles, etc. Mas em um momento percebe que tem um sujeito estranho nesse ambiente. Em um momento isso rola, isso acontece. O Morel, que é o líder desse grupo, ele sempre conversando com o pessoal, conversando com a Faustine. Tem várias pessoas nessa ilha. E o cara que está narrando a história, ele começa a entender coisas assim bem, vou dizer assim, estranhas, esquisitas. Tem um movimento da maré que faz com que esse pessoal, a maré quando sobe, esse pessoal some, desaparece. E quando a maré abaixa na ilha, esse pessoal volta a circular como se nada tivesse acontecendo. O que será isso? O Borges, na abertura do livro, ele disse que leu 1, 2 vezes e disse que o livro é perfeito. Talvez um dos grandes livros da história da humanidade. Um livro perfeito. E o livro é muito bem escrito. Você já faz uma experiência de você se olhar no espelho. A literatura do Bioy Casares é espelhada. É a famosa realidade paralela. Ele gostava muito disso. Olha só, histórias fantásticas. Ele gostava de trabalhar muito com isso, muito mesmo. Ele via que nós temos o nosso mundo aqui, esse mundo que nós estamos aqui, esse que eu estou falando com você. Ó, eu tô aqui, eu tô falando aqui, ó, eu tô aqui falando. Essa pessoa que está sendo gravada aqui, essa figura que está aqui agora, nesse momento, ele vai ser um fantasma com tudo que tem aqui comigo, tudo. Um simulacro do que eu sou. O que está gravado aqui no computador é um simulacro. Vai ser eu falando futuramente. Isso vai estar circulando por aí nas redes sociais. Obviamente o Bioy Casares não trabalhava com essa ideia de computador, né? Mas eu falando aqui, eu deixando esse relato como se fosse o diário o personagem aqui falando aqui nesse livro, ele está deixando um relato de algo que vai existir além dele quando ele morrer. Por exemplo, eu morro um dia, mas isso que eu estou fazendo aqui agora nesse exato momento, esse espelho da qual eu estou me enxergando exatamente nesse momento, ele vai existir para sempre. Vai ser eu e ao mesmo tempo não é eu. Você deu para entender? É doideira, né? Deu para entender. O Casares, ele trabalhava muito com essa ideia dos mundos paralelos. Eu, figura, tô além do que eu tô falando aqui agora, eu vou viver eternamente.
o Morel, o que ele faz? Ele inventa uma máquina que captura a essência da pessoa no que ela é, mas a figura, por exemplo, que é capturada, ela morre. Por exemplo, a máquina captura tudo que eu sou, essencialmente o que eu sou, e o indivíduo que foi capturado, ele morre, mas o essencial dele continua vivo. O que você poderia dizer disso? Um fantasma. Então a ilha é povoada de fantasmas feitas pela máquina, capturada pelo tal do Morel. Morro. Captura a essência da pessoa. Essas pessoas, elas estão vivendo ainda, sei lá, nos anos 20 na ilha, dançando seus foxtrot lá, etc, vivendo nessa ilha. Eles acabam descobrindo isso. Eles acabam descobrindo esses simulacros de figuras que já morreram. Eles estão nessa ilha, capturados por essa máquina. O cara que fugiu, o venezuelano que fugiu, ele consegue descobrir isso, ele descobre a máquina, ele descobre a tal da máquina, e ele é apaixonado pela Faustine. O que ele pensa em fazer, cara? Ele chega à conclusão de que o amor dele pela tal da Faustine só vai ser possível se ele morrer aqui, nessa realidade onde eu tô, essa realidade aqui, não essa realidade do computador, não essa do que tá gravado aqui, essa realidade aqui. Se ele morrer, a essência dele for para a máquina e ele passar a ser um fantasma e a Faustine passar a enxergá-lo. É isso. E assim, cara, para você explicar a escrita do Bioy Casares, bicho, eu vou precisar ficar aqui 3 dias falando, cara. E o cara escreve muito. O cara é extraordinário na escrita. Aquele negócio, o Borges é algo além da nossa, né? Se você que tá aí do outro lado não leu nenhum conto do Borges, entendeu? Esse aqui, né? O Livro de Areia, Os Jardins das Veredas que se Bifurcam, Funes o Memorioso e tantos outros contos que o Borges escreveu, você não sabe o que é viver. Você que gosta de literatura, você que está assistindo esse vídeo desse meu simulacro que está aí gravado, voltando aqui ao Casares, desse simulacro que está aí, se você não leu Borges, se você não leu isso aqui, se você não leu os textos desses caras, você não viveu, meu. Porque os caras escreviam muito. Tanto o Sabato quanto o Bioy Casares. Para dar um resumo da vida, bem pequenininho do Casares, eu dizer o seguinte: ele nasceu muito rico, ele pegou a literatura como, vamos dizer assim, hobby. Era muito amigo do Borges, e o Borges, por exemplo, o livro inclusive é dedicado a ele. Eu não sei se dá para ver. O livro era dedicado ao Borges, porque o Borges era o amicíssimo do... Não sei se dá para ver. Amicíssimo do Casares. E eles escreveram alguns materiais juntos. O Borges gostava de escrever. Tem um livro que o Bioy Casares escreveu com Borges, de 1940 e pouco, que é 6 casos de Busto Domecq, se eu não estou enganado de memória. Que é a história que os dois gostavam também da história de detetive. O que o Bioy Casares faz com o Borges? Eles escrevem uma espécie de Sherlock Holmes, que o Borges tinha verdadeira paixão, né, por Sherlock Holmes, pela essa ideia do homem conseguir escrever contos policiais. O que eles fazem? Eles fazem a história de um homem preso, esse Busto Domecq, preso, onde os caras ele na cadeia, os caras iam lá e davam os dados para ele de um crime que tinha acontecido e ele resolvia preso, sem precisar sair dentro da prisão. Aí eles escreveram esse livro, 6 casos, que vale a pena também procurar, que tá aí por aí, você pode até encontrar em sebo, ou de repente você procurar na internet você vai encontrar. Então é isso. O que acontece? Voltando aqui A Máquina Fantástica, uma invenção de Morel. Esse venezuelano, ele chega à conclusão de que só vai conseguir o amor da Faustine se ele morrer e ele virar uma espécie de fantasma.
ir para o outro lado. Ó, pode ser que aqui, ó, muitas pessoas, por exemplo, sei lá, ó, o indivíduo ele perde a namorada, perde a esposa, ela morre. Muitos acabam fazendo isso, se matam com a ideia de esperança de encontrar a pessoa do outro lado. Cometem suicídio. O cara faz isso também. Ele se mata, mas aí a essência dele é captada por essa máquina, e essa máquina do outro lado ele vai virar esse fantasma. Aí ele vai viver na ilha com a Faustine. E é isso que ele faz, entendeu? Toda essa ideia de que o Bioy Casares tem com relação à tecnologia, se ele tivesse vivendo o nosso momento agora, o mundo que nós vivemos atolado em tecnologia e a ciência ditando as coisas, o Bioy Casares ia achar horrendo. Ele já devia achar horrendo lá nos anos 40, quando ele escreveu esse livro. E depois, com o que foi acontecendo com o passar do tempo, com a bomba atômica, com a ciência e a tecnologia adentrando nossa existência, eu acho que ele chegou até a pegar esse final, que ele morreu em 1999, já bem velho, já bem idoso. Ele devia ter achado assim o final dos tempos, né? Ainda bem que ele não atravessou o ano 2000, ele morreu em 99, não fez aquela ponte de 99 para 2000, 2001. Se ele tivesse chegado nesse século 21, esse século que nós vivemos agora e da qual nós não vamos sair, eu não vou sair, a figura que está aqui não vai sair, o que está aqui gravado vai. Ele vai atravessar séculos e séculos e séculos, a tecnologia vai levar esse essencial meu que está aqui falando, né, gravado, esse vídeo, ele vai rodar e sabe-se lá onde vai parar, em que século. É algo assim como jogar um satélite no espaço sideral e ele parar além das galáxias. Quer dizer, era isso que o Bioy Casares colocou aqui como uma espécie de crítica, né? Como uma espécie crítica à ciência e à tecnologia, a esse mundo que eu estou vivendo agora, e com pandemia, com tudo que nós temos aí, entendeu? É isso aí. Ó, então, se você encontrar essa edição, se eu não estou enganado, teve uma edição, essa edição aqui é de 74, essa edição aqui é de 74, foi a primeira tradução feita para o português, né? Publicada no Brasil pela Círculo do Livro. Depois teve uma edição em 1986, que aí já é a invenção de Morel, não é mais a Máquina Fantástica. Eu não sei por que desse título, né? Se o original é a invenção de Morel, eu não sei porque colocaram a Máquina Fantástica. Não consegui descobrir o porquê. E você vai encontrar uma edição em 2006, se eu não estou enganado. Tem uma edição que saiu em 2006 da Kozak Naif, que é a última edição em português saída no Brasil desse livro. Então vale pra caramba a pena você procurar, tá? Bioy Casares. Vale pra caramba a pena você ler Neto Sabato. Ó, são autores argentinos extraordinários. E vale a pena, claro, Borges. Eu nem vou dizer assim com muita humildade que eu não tenho nem a cancha de fazer um vídeo sobre Borges, que eu acho tão grande, tão extraordinário, que eu fico até receoso. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre Borges, mas isso eu vou precisar de muitos carnavais para criar coragem para poder fazer, porque Borges é algo que literatura de altíssimo grau, tá lá no topo, é muito grande. Então leia, se você encontrar essa edição em sebo aqui, A Máquina Fantástica, você encontrar essa edição em sebo, ou você pode encontrar uma edição mais recente, que é a Invenção de Morel, ou você pode também procurar em espanhol também, né? Que também vale a pena ler no original, aquela coisa toda. Beleza? Curte aí o vídeo, tá? Se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta. Pode comentar, pode falar. Tô aqui para ouvir, para escrever. Se você falar, a gente retuita de volta, a gente escreve de volta. Beleza? Leia Bioy Casares, isso aqui vale a pena pra caramba. Leia Júlio Verne.
Ó, é muito material, vale a pena. Tudo que o cara escreveu é bom pra caramba. Leia Júlio Verne, leia H.G. Wells, que também vale muito a pena. Tranquilo? Beleza? Até a próxima, gente. Valeu, obrigado, tchau.